Ocorrências policiais. Oferecimento Gildomar Baterias, JK 880, Jardim Panorama, Ipatinga. MD Sat, instalação e manutenção de antenas. 984227409. E Fábrica de Sorvete Nevasca, na Glicínia 253, Bom Jardim, Ipatinga. E 2 homens foram presos em flagrante por furto de janelas de alumínio na rua Turquesa, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. O fato aconteceu na madrugada deste domingo. Os homens foram identificados como CLF, de 38 anos, de Santa Bárbara, e DS, de 33 anos, natural de Joanésia. Uma equipe da Polícia Militar, que estava transitando pela Avenida Brasil, avistou os suspeitos carregando janelas de alumínio embaladas. O homem de 33 anos carregava 3 janelas, enquanto o outro, de 38 anos, carregava 2 janelas. Ao serem abordados, eles inicialmente alegaram que haviam encontrado as janelas na beira do Ribeirão. Porém, após vários questionamentos da corporação militar, eles confessaram que haviam pulado o muro de um estabelecimento comercial localizado na rua Turquesa e furtaram as janelas de uma empresa que presta serviços para a Uzi Minas. Diante dos fatos, os materiais foram devolvidos a um funcionário do estabelecimento comercial que foi furtado e responsável pela vigilância do local, e os 2 autores dos furtos foram presos e encaminhados para a delegacia de polícia. E a Polícia Militar foi acionada na noite de sábado para uma ocorrência policial em que um homem tentou atropelar e ameaçava a sua mulher e a cunhada no distrito de Perpétuo Socorro, Cachoeira Escura, no município de Belo Oriente. O homem de 31 anos ameaçou a sua esposa, de 20 anos, e a sua cunhada, de 29 anos. Os militares que foram acionados compareceram no local, perceberam que as vítimas estavam com muito medo e acuadas, e elas relataram que o homem tentava arrombar o portão da residência, afirmando que iria matar a sua mulher com uma arma de fogo. Ele anteriormente teria tentado atropelar as vítimas na cidade com um automóvel. A vítima, a cunhada do autor, relatou para a Polícia Militar que, por volta das 9h30 da noite de sábado, enquanto ela saía para um bar com a sua irmã, o autor chegou conduzindo o Gol, o automóvel, aparentando estar embriagado ou drogado, e tentou obrigar as vítimas a entrarem no veículo. A irmã, de 29 anos, recusou e pediu para que a sua irmã, mulher do autor, que está grávida de 9 meses, também não fosse. O homem ficou com muita raiva e jogou o carro contra as 2 mulheres, inclusive a sua esposa grávida, que conseguiram correr para dentro de casa e trancar o portão. Nesse momento, ele desceu do veículo e começou a ameaçar de morte as vítimas, afirmando que iria buscar uma arma de fogo em sua residência. O homem deixou o local dirigindo um automóvel no qual ainda estavam 2 crianças e também a sua irmã. Em rastreamento, a Polícia Militar encontrou o homem conduzindo o veículo, mas desta vez com a sua irmã. Foi dado a voz de prisão para o autor e ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para demais providências. E militares em serviço na Central de Operações do 14º Batalhão foram informados que um homem de 25 anos, morador do bairro Vagalume, em Ipatinga, estava mantendo em cárcere privado a companheira de 21 anos e o filho de 6 meses. A equipe da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e conselheiros tutelares foram empenhados. No local, os policiais aproveitaram a garagem do prédio aberta, entraram e foram direto ao apartamento denunciado. Chamaram a vítima, que os atendeu pela janela, informando que o companheiro as mantém trancadas e leva as chaves para o trabalho, que ela só pode sair em companhia dele. A vítima contou ainda que tem outro filho que mora com a avó. Os militares conseguiram abrir a porta do apartamento, entraram e se depararam com o interior sem mobília. As roupas secavam sobre um plástico no chão. Segundo a ocorrência policial, durante os trabalhos, houve
informações que a criança resgatada tinha sido colocada à venda pela mãe e uma mulher desconhecida pelo valor de R$500. Os conselheiros tutelares confirmaram o histórico. A vítima informou que vivia sendo ameaçada pelo companheiro, que é viciado em drogas. O autor não foi localizado no momento da operação, mas o caso foi repassado para a Polícia Civil para demais providências e investigações. E pelo menos 4 pessoas foram presas na noite de sábado, dia 22, próximo ao estádio Ipatingão, após o jogo do Ipatinga e Serra do Espírito Santo. O repórter J. Passos conversou com o Tenente Maróquio, do 14º Batalhão de Polícia Militar de Ipatinga, que traz os detalhes desta ocorrência policial. Diante do planejamento dessa partida de futebol, no estádio Ipatingão, os órgãos de segurança pública se voltaram a organizar, o planejamento dessa partida aí de forma que ocorresse de forma mais prazerosa, para justamente o cidadão de bem, o torcedor poder comparecer, e desfrutar desse evento futebolístico. Porém, a gente sabe que infelizmente alguns indivíduos que se dizem torcedores comparecem ao local e mais do que assistir de fato, torcer para o seu time, estão ali na verdade para realizar confusões, organizar brigas. Então ocorre já um trabalho por parte do serviço de inteligência dos órgãos, sobretudo da Polícia Militar, no intuito de acompanhar via redes sociais ou outros aplicativos, de forma a antever, prevenir a ocorrência de situações mais críticas. Então foi levantado, já tínhamos informações de que a torcida organizada do Ipatinga, alguns elementos estavam organizando, muito possivelmente com entes da torcida Galocura, que existem em Ipatinga, estariam já combinando a realização de brigas no interior do estádio. Então foi reforçado o policiamento, percebeu-se em certo momento, já próximo ao final do jogo, que estava iniciando uma animosidade entre os torcedores. O policiamento foi posicionado de forma a evitar algo mais grave no interior do estádio. Na sequência, foi levantado que os indivíduos estariam querendo que essa briga generalizada ocorresse na saída dos torcedores. Mais uma vez foi realocado o policiamento de forma que inibiu, logo na saída havia um efetivo proporcional necessário ali, então esses torcedores aí não sentiram vontade para tal. Então, por fim, recebemos ligações via 190 de que já nas proximidades do campo do Novo Cruzeiro, próximo à ponte que liga o bairro ao Veneza, local ali próximo ao 7 de outubro, as duas torcidas estariam se organizando para iniciar um conflito. Foi quando ocorria essa briga generalizada no local que as guarnições fizeram um cerco e chegaram no local, de forma que a grande parte evadiu, essa confusão que se iniciava foi dissipada e foi possível ainda alcançar algum desses envolvidos, sendo 3 maiores e um menor, e com eles foi apreendido rojão, barra de ferro, com corrente soldada, enfim, armas brancas que esses indivíduos utilizam, esses elementos aí que se dizem torcedores, que a pretexto de futebol e de torcer por uma causa, acabam que na verdade só estão ali para causar baderna e confusões entre eles. Então, esses 4 indivíduos aí são apreendidos e esses materiais encaminhados à delegacia. E um acidente de trânsito foi registrado na madrugada de ontem, na Avenida Governador José Magalhães Pinto, no bairro Santo Eloy, em Coronel Fabriciano. O condutor do veículo, de 25 anos, natural de Ipatinga,
Ipatinga, perdeu o controle do automóvel após cochilar ao volante. De acordo com informações, ele dirigiu um Renault placa QMW 8573 de Coronel Fabriciano quando ele cochilou devido ao cansaço e falta de sono na noite anterior, segundo ele relatou aos militares, e adormeceu momentaneamente. Isso fez com que ele perdesse o controle do automóvel, que acabou colidindo contra uma árvore no canteiro central e capotou, parando no meio da pista de rolamento. Militares fizeram verificações e não encontraram nada de irregular contra o condutor ou também o veículo. O jovem afirmou não ter consumido bebidas alcoólicas e não apresentava sinais de embriaguez ou outras condições. Apesar da gravidade do acidente, o motorista não sofreu ferimentos, havendo apenas danos materiais generalizados ao veículo. O autor foi liberado e providenciou a remoção do automóvel com o auxílio de um guincho para o local da sua preferência, segundo a Polícia Militar. E também não houve vítimas no acidente. Repórter Sandra Serafim.